Só eu sei que essa história vai parecer loucura, mas eu preciso contar. Eu não consigo mais guardar isso só para mim. Talvez contar aqui para vocês me ajude a me livrar um pouco do peso que carrego desde aquela noite. Eu juro que tudo o que vou dizer é verdade. Vocês não têm ideia do quanto eu gostaria de esquecer o que aconteceu, fingir que foi só um pesadelo, mas não é. E outra coisa, se tens um relato e pretendes que ela seja narrado em um vídeo futuro, envia-me para esse endereço que está a aparecer no rodapé. Sem mais rodeios, vamos ao relato. Eu sempre tive uma vida difícil. Cresci em uma família pobre. Meu pai morreu quando eu era criança e foi a minha mãe quem teve que dar conta de tudo. Ela fazia o que podia, mas o dinheiro nunca dava. Eu me lembro de ver ela chorar baixinho à noite, quando pensava que eu já estava dormindo, preocupada com as contas, com a comida, com o aluguel. Eu prometi a mim mesma que um dia eu ia mudar essa situação, que ia dar a ela tudo o que ela merecia. Quando eu consegui um emprego fixo, pensei que as coisas finalmente iam melhorar, mas não foi bem assim. O salário era baixo e as contas só aumentavam. Até que no começo desse ano veio o pior. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Um câncer agressivo. Quando o médico falou, eu senti uma dor inexplicável, algo que quase arrancou o meu coração. A única pessoa que eu tinha no mundo estava doente e eu não sabia o que fazer. Os tratamentos eram caros e o plano de saúde não cobria quase nada. Eu me vi desesperada, tentando arranjar dinheiro de qualquer jeito. Fiz bicos, pedi empréstimos, cortei tudo o que podia, mas parecia que nunca era o suficiente. A cada ida ao hospital, a cada novo exame, eu via o medo nos olhos dela. Ela tentava sorrir para mim, dizer que ia ficar tudo bem, mas eu sabia que ela estava com medo, e eu também estava. Um dia, quando as coisas estavam piores, foi então que eu decidi pedir ajuda a uma amiga. Não vou dizer o nome dela aqui por privacidade, então vou atribuir um nome fictício a ela. Vou chamar-lhe de Luana. Luana sempre teve uma vida boa, nunca parecia faltar nada para ela. Nós estudamos juntas na escola e depois de um tempo perdemos o contato. Eu sabia que ela tinha casado bem, que vivia num apartamento chique, e pensei que talvez pudesse me emprestar algum dinheiro. Não queria pedir, mas eu já tinha tentado de tudo e não podia deixar minha mãe morrer. Já não me importava mais nada. Naquele momento, eu estava disposta a fazer qualquer coisa só para salvar a vida da minha mãe. Quando cheguei na casa dela, me recebeu com um sorriso, me ofereceu um café, perguntou como eu estava. Eu tentei disfarçar, mas Luana logo percebeu que eu estava ali por um motivo sério. Comecei a explicar a situação, contar do câncer, do dinheiro, do meu desespero. Ela ouviu tudo em silêncio e, quando terminei, fez uma pausa longa, como se estivesse pensando em algo. Depois de um tempo, Luana me perguntou com uma calma que quase me irritou se eu estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Eu disse que sim, claro, que faria qualquer coisa pela minha mãe. Ela riu de leve e disse que havia maneiras fáceis e difíceis de se conseguir o que eu queria. Que perguntou qual delas eu queria saber. Eu não entendi bem o que ela quis dizer e acabei perguntando direto o que ela tinha em mente. Foi então que Luana falou que a maneira fácil envolvia sacrifícios. Senti um arrepio a percorrer meu corpo quando ela disse isso, mas eu estava tão desesperada que ignorei. Perguntei do que ela estava falando e ela me olhou bem nos olhos e perguntou se eu estava pronta para qualquer coisa, para qualquer sacrifício, sem hesitar. Eu devia ter percebido que algo estava errado ali, mas meu desespero era maior do que qualquer razão. Eu disse que sim. Ela sorriu de novo, aquele sorriso meio estranho, e me pediu para voltar à casa dela às 11 da noite. Eu não questionei. Naquela hora, faria qualquer coisa. Voltei para casa, mas não consegui pensar em mais nada durante o resto do dia. Só conseguia imaginar o que ela queria me mostrar, o que ela tinha em mente.
Quando deu 11 horas, voltei para a casa dela. Ela estava me esperando na porta, com um casaco preto, meio pesada de cara. Sem dizer nada, me puxou para dentro e pediu para eu sentar. Ela disse que estávamos indo buscar o que eu precisava e que eu deveria estar preparada. Não entendi o que ela quis dizer, mas aceitei. Saímos da casa e entramos no carro dela. Ela ligou o motor e começamos a dirigir. A cidade estava calma àquela hora e tudo parecia um pouco irreal. Olhei pela janela, tentando adivinhar para onde ela estava me levando, mas não conseguia entender. Quando eu perguntei para onde estávamos indo, ela só disse: "Vamos buscar o que você precisa." Eu comecei a sentir um desconforto crescendo dentro de mim, uma sensação de que eu deveria ter dito não, que eu deveria ter voltado para casa. Mas já era tarde demais. Eu já estava ali, no meio daquilo tudo, e não podia voltar atrás. Continuamos dirigindo por um tempo, até que ela entrou numa estrada escura que eu nunca tinha visto antes. A estrada era cercada por árvores altas, que pareciam se fechar sobre o carro. Não havia mais luzes, nem casas, nem nada. Eu comecei a sentir meu coração bater mais rápido, uma ansiedade que subia pelo meu peito. Olhei para ela, esperando que dissesse alguma coisa, mas Luana só olhava para a frente, concentrada, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Depois de alguns minutos, ela parou o carro numa encruzilhada. Aquele lugar parecia saído de um filme de terror. Era um ponto onde duas estradas se cruzavam, cercado por árvores altas e escuras, e não havia nenhuma luz. Só o farol do carro iluminava um pequeno trecho da estrada de terra. O silêncio era tão intenso que eu podia ouvir minha própria respiração. Ela desligou o carro, olhou para mim e disse que tínhamos chegado. Meu coração disparou. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que eu devia sair dali. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu do carro e me chamou para segui-la. Minha mente estava em conflito. Uma parte de mim queria fugir, mas a outra, a parte que pensava na minha mãe, me fez sair do carro. Ela me levou até o meio da encruzilhada e me disse que ali era um lugar especial, onde as pessoas faziam pactos para conseguir o que queriam. Meu corpo inteiro gelou. Era como se uma onda de medo tivesse me acertado em cheio. Ela disse que muitas pessoas vinham ali, buscando algo, mas que sempre havia um preço a ser pago. Eu queria correr, gritar, mas não consegui. Eu só conseguia pensar na minha mãe, em como eu precisava do dinheiro. Ela me olhou novamente com aqueles olhos estranhos e me perguntou se eu estava pronta. Eu não conseguia responder. Meu coração estava batendo tão rápido que eu quase não conseguia respirar. Ela insistiu e eu, com a voz tremendo, disse que sim. E foi aí que tudo começou a mudar. Ali, no meio daquela encruzilhada, eu sentia como se o tempo tivesse parado. Eu sabia que tinha algo muito errado com tudo aquilo, mas uma parte de mim ainda acreditava que aquilo era algum tipo de brincadeira, um teste, talvez. Eu queria acreditar que, no final, Luana ia me dar uma solução mais simples, que tudo aquilo era só para ver o quão desesperada eu estava. Mas não era. Ela se aproximou mais de mim e, com uma expressão séria, me pediu para fechar os olhos. Eu hesitei, mas fiz o que ela pediu. Ela começou a murmurar algo que eu não conseguia entender, uma espécie de oração ou cântico, em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Minha pele se arrepiou. Eu podia sentir o vento ficando mais frio. O medo começou a me dominar de verdade naquele momento. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no meu peito. Então, de repente, o vento parou. Tudo ficou completamente silencioso. Aquele silêncio era tão estranho, tão denso, que eu quase podia sentir como uma presença, uma coisa sólida ao meu redor. Eu abri os olhos e foi aí que vi. Bem ali na nossa frente havia uma sombra. No começo parecia só um borrão escuro, como se a luz do farol não estivesse conseguindo iluminar aquela parte do chão. Mas,
Conforme eu olhava, ela começou a tomar forma. Era uma figura alta, parecia um homem, mas um homem grande, vestido com roupas brilhantes. O rosto... Eu não conseguia ver o rosto, parecia que onde poderia estar o rosto era substituído por uma sombra. Mas tinha algo de errado com ele. Era como se estivesse sempre mudando, como uma sombra que nunca fica parada. Eu queria correr, queria gritar, mas era como se meus pés estivessem colados ao chão. Senti uma onda de pavor me invadir, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Luana estava ao meu lado bem tranquila, como se aquela coisa não a assustasse. Ela virou para mim e, com uma voz estranhamente calma, disse que eu precisava falar com ele, que eu tinha que pedir o que eu queria. Eu não sabia o que fazer. Perguntei o que era aquilo, quem era aquela figura. Luana só me olhou e disse que era o homem da encruzilhada, que ele podia me dar o que eu quisesse, mas que eu precisava ter cuidado com o que eu ia pedir. Eu sentia meu corpo todo tremendo. Eu não sabia se era medo, se era o frio ou as duas coisas. A figura começou a se mover lentamente, como se deslizasse pelo chão, se aproximando de mim. Eu sentia o ar ficando mais denso, mais pesado. A coisa parou bem na minha frente e eu senti um cheiro estranho, um cheiro doce e apodrecido ao mesmo tempo. A figura inclinou a cabeça como se estivesse me observando, me estudando. Eu quase podia sentir os olhos dela me perfurando, mesmo sem conseguir enxergar o rosto direito. De repente ouvi uma voz. Não era a voz de Luana, nem de ninguém que eu conhecesse. Era uma voz baixa, rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A voz me perguntou o que eu queria. Eu quase tive um ataque de pânico. Por um momento eu pensei em correr, em me virar e fugir, mas eu sabia que não podia. Eu pensei na minha mãe, na dor dela, no sofrimento. Naquele momento, o medo se transformou em desespero. Com a voz trêmula, eu disse que precisava de dinheiro, muito dinheiro, para pagar o tratamento da minha mãe. Houve um silêncio por um momento, e então a figura começou a rir. Não era uma risada alta, era baixa, quase como um sussurro, mas tão sinistra. A figura me disse que poderia me dar o que eu queria, que o dinheiro não seria problema, mas que eu precisava dar algo em troca. Eu perguntei o que ele queria, e ele respondeu que queria uma oferta, algo precioso, algo que tivesse um valor profundo para mim. Eu não sabia o que responder. Eu não tinha nada, além da minha mãe, que eu não estava disposta a perder. O homem da encruzilhada, então, sugeriu que eu oferecesse minha própria alma. Eu hesitei. Aquilo parecia saído de uma história de terror, mas ali, diante daquela presença, parecia tão real, tão terrivelmente real. Eu olhei para Luana, esperando que ela dissesse algo, que me ajudasse de alguma forma, mas ela só continuou olhando com aquele sorriso enigmático no rosto. A figura insistiu, dizendo que era um bom acordo, que eu teria tudo o que quisesse em troca da minha alma e que o preço só seria cobrado quando fosse a hora. Eu pensei na minha mãe, na dor dela, na minha promessa de salvá-la. Naquele momento, pareceu a única solução. Eu concordei. Assim que as palavras saíram da minha boca, a figura se moveu rápido, tão rápido que eu mal pude ver. Eu senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Caí de joelhos no chão, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. A figura desapareceu, assim como havia aparecido, e o silêncio voltou, aquele mesmo silêncio opressor. Luana se abaixou ao meu lado, com um sorriso satisfeito. Ela disse que tudo estava feito, que eu tinha conseguido o que queria. Eu não conseguia falar, não conseguia pensar direito. Senti uma mistura de alívio e terror. Ela me ajudou a levantar e voltamos para o carro. A caminho de casa, ela me disse para não contar a ninguém sobre o que tinha acontecido, que isso era um segredo só nosso. Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Nos dias que se seguiram, tudo começou a mudar. O dinheiro começou a aparecer. Primeiro,
como se fossem pequenos milagres. Um aumento inesperado no trabalho, uma dívida antiga que um parente decidiu pagar de repente, e depois uma herança de um tio distante que eu nem sabia que tinha. O suficiente para pagar o tratamento da minha mãe, e muito mais. As coisas estavam melhorando, mas ao mesmo tempo eu sentia que algo estava errado. Minha mãe começou a melhorar, e eu deveria estar feliz, mas uma parte de mim sabia que aquele preço ainda não tinha sido pago. Comecei a ter pesadelos. Via a figura todas as noites na encruzilhada me chamando, esperando algo. Acordava suada todas as noites e sentia uma presença no meu quarto, uma sombra nos cantos. Parecia que a cada dia ela se aproximava mais. Então, numa noite, eu acordei de um desses pesadelos com um grito preso na garganta e vi. A figura estava ali, no canto do meu quarto, só me observando. Eu sabia que, cedo ou tarde, ela viria cobrar o preço que eu tinha concordado em pagar. Ela estava lá, esperando. Afinal, esse é uma parcela do preço que você paga quando fazes um pacto com o diabo. Você nunca mais terás uma vida normal. Nunca mais terás uma noite normal. E eu ainda não sei o que fazer. Será que valeu a pena? Será que o preço pela vida da minha mãe é minha própria sanidade? Eu não sei. Mas agora, todas as noites, eu sei que ele está lá. E ele está esperando. Com certeza, quem chegou até no final dessa história vai deixar a sua opinião nos comentários e tens a liberdade em escolher o tema do próximo vídeo. Até mais breve.